Você com certeza conhece o Patrick de Bob Esponja, certo? Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Ele é um representante do filo Ectodermata, ou estrela do mar, especificamente da classe Asteroide. Apesar de não parecer, eles são seres de alta complexidade, e isso faz com que eles se aproximem de nós. Os equinodermos surgiram há aproximadamente 540 milhões de anos atrás, na era Paleozoica, e no período mais conhecido por explosão mundial, já que durante essa época surgiram novos nichos ecológicos e uma alta classificação dos ecossistemas marinhos. Os equinodermos são constituídos por mais de 7.000 espécies. Alguns exemplos são as estrelas do mar, o ouriço do mar, o pino do mar, e além desses três tem o lírio do mar, a serpente do mar e a lambacha do mar. Os equinodermos são seres de movimentação lenta ou céticos. Eles são quase exclusivamente marinhos. No geral, os equinodermos são seres bentônicos. Eles são muito afeiçoados em ficar no mar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre as dúvidas evolutivas do equinodermo. O equinodermo, do grego, estudos de pele, se formando com espelho de pele feito de calcário, modificações espinhosas na pele, que servem para a proteção dos predadores. Eles têm uma embriologia um pouco simples, bem fácil de entender. Eles são tribásticos, ou seja, tem meso e ectodermo, são tecidos especializados para certas funções. São deuteromorfos, ou seja, o ânus se forma antes da boca. Também são heterocelomados, ou seja, eles criam uma blusa, um arquêmero e um celoma em volta da mesoderma, justamente para formar as cavidades digestórias. Também tem um sistema radial, eles podem ser bem radial ou bilateral. Bem radial como a estrela do mar, e é dividido em 5 partes, ou seja, se você formar 5 partes vão ser exatamente iguais. Ou bilateral, que é a mesma coisa, só que em 2 lados. Como a gente classifica esses seres? A morfologia é muito importante para dividi-los, mas também classificamos de acordo com a distribuição de boca e de ânus. Primeiramente, a classe asteroide, que vem do astro, que significa estrela. São os equinodermos que são caracterizados pela sua forma estrelada, com braços irradiando de um disco central. Na sua morfologia, elas possuem 5 braços, mas algumas exceções possuem até 42 braços. Na locomoção, elas se movem usando o sistema hidrovascular, que opera os pés ambulacrários. Esse sistema utiliza a pressão da água para mover os pés, permitindo que a estrela do mar se desloque suavemente pelo substrato. Sua alimentação consiste em ser predadora de moluscos, crustáceos e muitos pequenos organismos marinhos. Algumas espécies podem revertir seu estômago para fora do corpo para conseguir digerir as presas maiores externamente. Uma das principais características dessa classe é a regeneração, já que elas podem regenerar braços perdidos e, em algumas espécies, um novo organismo pode crescer a partir de um único braço cortado, desde que tenha parte do disco central incluída. Seu habitat pode ser encontrado em todo o oceano, desde as zonas costeiras rasas até profundidades. Elas vivem em diversos habitats, incluindo recifes de corais, leitos de algas marinhas e fundos arenosos ou rochosos. A asteroide inclui as serpentes do mar, que possuem corpo achatado e 5 braços finos e flexíveis, bem separados uns dos outros e ligados por um disco central. A locomoção se dá por movimentos ondulantes dos braços e são animais necrófagos,
ou seja, se alimentam de seres mortos. E além de serem necrófagos, são animais raspadores. Isso implica dizer que possuem uma estrutura externa, chamada por rádula, que permite que o indivíduo raspe o alimento e, por fim, o engula. Os pés ambulacrais localizam-se na região oral e raramente possuem espinhos. Os zoofiuroides não possuem intestino e nem ânus. A terceira classe que iremos apresentar é a classe dos equinoides, que incluem os ouriços do mar e as bolachas do mar. Enquanto o corpo dos ouriços do mar é arredondado e apresenta espinhos grandes, o corpo das bolachas do mar é circular, achatado e os espinhos são pequenos. Nenhum dos dois animais apresenta braço. Sua locomoção é constituída por pés ambulacrários, que são pequenos tubos com ventosas na extremidade. Esses pés são partes do sistema hidrovascular que utiliza a pressão da água para a movimentação. No caso dos ouriços do mar, a alimentação geralmente é constituída por herbívoros, alimentando-se de algas, mas algumas espécies são onívoras ou até carnívoras. Elas possuem uma estrutura bucal complexa chamada de lanterna de Aristóteles, que é usada para raspar e mastigar alimentos. Já no caso das bolachas da praia, elas se alimentam de partículas orgânicas na areia, que são capturadas pelos pés ambulacrários e levadas à boca. Os espinhos do ouriço do mar não servem apenas para a locomoção, mas também para a defesa contra predadores. Alguns ouriços têm espinhos venenosos que podem causar dor intensa e outros efeitos adversos. Os equinoides habitam em diversas zonas marinhas, desde recifes de corais a florestas de kelp, até fundos arenosos e rochosos. Eles são encontrados em todos os oceanos, em profundidades que variam desde a zona interdital até o fundo do mar. A classe crinoidea, representada pelos lírios do mar, apresenta o corpo em forma de taça, com braços ramificados, finos e flexíveis, revestidos por tentáculos ciliados chamados de pínnulas, estruturas que ajudam na captura do alimento e dão aos crinoides aparência de plumas. Esses braços capturam partículas em suspensão na água. Algumas espécies nadam movimentando os braços, e essa movimentação é lenta e controlada, mas a maioria é fixa ao substrato pela região aboral, por uma espécie de pedúnculo. E em função disso, o ânus é deslocado para a região oral. Em relação à sua movimentação lenta e controlada, isso se dá pelo sistema hidrovascular, que possui uma rede de canais preenchidos por um fluido parecido com a água do mar. E por fim, a classe Holoturoidea. E por sua aparência ser semelhante a um pepino, essa classe inclui os pepinos do mar, que possuem corpo alongado, cilíndrico e mole. Não apresentam carapaça ou braços, mas rastejam pelo que chamamos por pés ambulacrais, projeções tubulares que permitem a adesão e locomoção. Além disso, são estruturas importantes na captura de alimentos e trocas gasosas. A disposição do tubo digestivo é na horizontal. Os pés ambulacrais encontram-se em fileiras ao longo do corpo e os espinhos são reduzidos. Na maioria dos pepinos do mar, as trocas gasosas ocorrem em um sistema de túbulos ramificados. E uma questão importante é que alguns desses seres cavam por peristaltismo, expandindo e contraindo o corpo, alterando o volume e assim se movimentando muito lentamente. E a presença de pés ambulacrais é uma característica dos equinodermos, então vai ser comum ser encontrada em todas as classes, na maioria pelo menos. Apesar de seu filo efetivamente mais próximo ao filo dos cordados, os equinodermos apresentam um processo fisiológico muito rudimentar. Isso se dá devido à presença de um sistema exclusivo desses animais, que é o chamado sistema hidrovascular ou ambulacral, que consiste em uma série de canais e vesículas preenchidos por um fluido aquoso, que auxilia as demais funções fisiológicas dos equinodermos. Tá, mas como é que funciona esse sistema hidrovascular?
Levando em consideração a estrela do mar, por exemplo, lembrando em que sua estrutura apresenta o ânus voltado à parte superior e a boca voltada ao substrato, ou seja, no lado oposto do ânus, na parte superior, temos também a presença de uma placa medriapórica, que possui uma estrutura parecida com o chuveiro, como aqui foi representado. Por essa placa, a água entra e desce pelo chamado canal de Petri e é direcionada ao canal radial, que esse canal radial ele é formado por calcário. Antes de chegar ao canal radial, a água passa pelo canal circular, que aqui foi representado. Além de proporcionar a sustentação e a rigidez do corpo dos equinodermos, esse canal radial ele possui essas dilatações que são fundamentais para o sistema ambulacral, visto que proporcionam o deslocamento dos equinodermos. Nessas dilatações estão presentes ampolas, que possuem a capacidade de contração e expulsam líquido para o sistema aquífero, gerando assim uma pressão hidrostática nos pés ambulacrais. Essa pressão hidrostática elas vão proporcionar o movimento dos equinodermos. Além da locomoção, por apresentarem camada celular muito fina, essas ampolas elas vão propiciar a difusão de gases e excreta. Além disso, elas funcionam como uma espécie de brânquia rudimentar. A fim de estudarmos a fisiologia dos equinodermos, levamos em consideração o ouriço do mar. Bem, na parte externa, nós temos a presença de uma pele espinhosa, ou seja, composta por espinhos de calcário, que são estruturas ósseas pequenas e rígidas. Além disso, como vimos, temos a presença da placa medriapórica, que ela filtra a água do ambiente externo para o sistema ambulacral. Temos também a presença de uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, que é composta por 5 dentes que rodeiam a boca desse animal e se encaixam perfeitamente em placas, formando uma estrutura que lembra os postes antigos. E ela foi descrita primeiramente por Aristóteles, daí o nome. Essa estrutura bucal permite o movimento dos dentes e, com isso, a alimentação. Sim, os equinodermos apresentam pendicelárias,
que são estruturas que possuem um corpo com um formato de pinça e funcionam para a limpeza do animal atuando como garras. Mas também elas podem atuar para a defesa contra predadores, visto que elas podem ter veneno ou substâncias irritantes. Na parte interna dos equinodermos, temos a presença de um endoesqueleto de calcário, que desempenha um papel fundamental tanto na estruturação quanto na proteção contra os predadores. Ademais, temos a ausência de um sistema de circulação, uma vez que as funções são desempenhadas já pelo sistema hidrovascular. A digestão dos equinodermos é completa, ou seja, ele possui 2 orifícios. A boca, que é o orifício de entrada usado na captura de alimentos e ela inicia a digestão desses alimentos, e o ânus, que é o orifício de saída, utilizado para eliminar os resíduos não digeridos. Geralmente, os equinodermos apresentam um sistema de excreção pouco desenvolvido. Então, a excreção é eliminada na forma de amônia, que é liberada para o meio externo através das pápulas e dos pés ambulacrais. E essa excreção acontece através da difusão. O sistema nervoso dos equinodermos ainda é muito rudimentar. Ele não apresenta cérebro ou gânglios, mas um anel nervoso central que fica ao redor da boca e 5 nervos radiais que se estendem de base à ponta. Isso permite com que os equinodermos detectem os estímulos táteis e químicos no ambiente ao seu redor. O sistema nervoso dos equinodermos desempenha também um papel crucial na capacidade regenerativa, visto que a regeneração é facilitada pela descentralização no sistema nervoso. A respiração dos equinodermos é branquial, ou seja, ocorre através de brânquias, que são estruturas que conseguem fazer difusão direta com a água. Essas brânquias, elas também vão atuar para a excreção. Além disso, a gente tem as gônadas. As gônadas são essas estruturas presentes no interior do equinodermo, e elas podem ser masculinas ou femininas, visto que esses animais são dioicos. Em sua maioria, dioicos e alguns monóicos, os equinodermos, como a estrela do mar e o urso do mar, possuem um ciclo de vida muito interessante. A reprodução pode ser sexuada, que é o que permite variabilidade genética, ou sexuada, que origina cores. Na sexuada, os equinodermos liberam gametas na água, onde acontece a fertilização do esperma. Isso significa que tanto o espermatozoide quanto os óvulos são liberados na água, se encontram e formam zigotos, que se desenvolvem em larvas, que passam por um estágio de desenvolvimento até se fixarem e se transformarem num novo indivíduo adulto. Embrionário, característica também importante a ser lembrada no filo dos equinodermos é o fato de serem os primeiros animais deuterostômicos, assim como os vertebrados. Dentro dos deuterostômicos, ainda na fase embrionária, as primeiras divisões celulares após a fecundação ocorrem em células indiferenciadas,
Além disso, as primeiras invaginações, cavidades de origem mesodérmica, darão origem ao celoma, que será o local de depósito dos órgãos. O blastoporo, cavidade formada durante a fase embrionária, origina primeiramente o ânus e posteriormente a boca. Na reprodução assexuada, os equinodermos têm uma grande capacidade de se regenerar, por exemplo, de se regenerar suas partes perdidas. Os equinodermos possuem um desenvolvimento indireto, ou seja, o estágio larvário, e possuem uma simetria bilateral. Nesse estado larval, há 3 tipos de larvas, como a branquiolara, que é mais comum no oceano do mar, e a binária e a medusa, que é mais comum nos outros equinodermos. Oi, o vídeo está quase acabando e agora chegou a hora de entender um pouco sobre a importância ecológica e econômica desses animais tão interessantes. Esses estudos desempenham papéis significativos, ajudando na diversidade e equilíbrio dos ecossistemas marinhos e, ao mesmo tempo, nos oferecem recursos específicos. Do ponto de vista econômico, algumas espécies de equinodermos possuem uma importância comercial, como é o caso dos rifurginos do mar, que são considerados iguarias e são muito valorizados em algumas culturas asiáticas, como a da China, mais especificamente, que os usam na alimentação e na medicina tradicional. Em outros lugares, como na Dinamarca, as estrelas do mar, após serem removidas, são usadas como ração animal, e essa remoção se dá pela sua alimentação, que inclui os moluscos bivalves, como as ostras, e isso acaba afetando a mostra. Do ponto de vista ecológico, ainda falando sobre as estrelas do mar, elas são cruciais no controle das populações de moluscos e outros vertebrados, ajudando a regulamentar essas populações marinhas. Além disso, os ouriços do mar ajudam na remoção de algas de superfície rochosa, influenciando indiretamente na estrutura das comunidades bem. Para nós humanos, as estrelas do mar não são um alimento comum, mas eles podem ser usados como níveis para peixes em algumas culturas, como na Grécia, e podem se tornar pragas em fazendas marinhas, causando altos prejuízos econômicos. Elas são comercializadas como adornos ou materiais biológicos para o ensino, e essa prática tem levado à extinção dessas espécies. No Brasil, a coleta dessas estrelas é proibida, e esses outros fatores, como a comercialização e a poluição, levam a destruição dos habitats naturais, ajudando na extinção dos bichos. Em carnes corais, as estrelas do mar estão em risco de extinção por causa do aquecimento global, que mata populações de corais em todo o mundo, devido ao fenômeno conhecido como branqueamento. Ah, e aqui vem uma ideia de filme, Procurando Nemo, da Disney Pixar. Na animação, há uma personagem que quem assistiu a videoaula até o final vai identificar rapidinho, que é a Peach, uma estrela do mar. Ela é uma das personagens do aquário em que Nemo é mantido preso durante um tempinho, e ela é retratada de uma maneira bem legal, uma estrelinha muito simpática e engraçada.
E outra ideia é Equinodermos, Animais por Excelência, um documentário fascinante que explora a vida dos equinodermos, que é um grupo diverso de animais marinhos que inclui as estrelas do mar, os ouriços do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar e milhares de outros que a gente já citou aqui. O filme mergulha nas profundezas dos oceanos para revelar os habitats e os comportamentos únicos dessas criaturas intrigantes. Os equinodermos pertencem ao filo Equinodermata, que faz referência a uma característica intrínseca desses animais, os espinhos em sua pele. Esses espinhos são a projeção externa de um endoesqueleto, que faz parte da estrutura desses seres vivos. Eles são animais triblásticos, celomados e deuterostômios. Os equinodermos possuem simetria pentarradial, evidente nas estrelas do mar, ou, em menor ocorrência, pode possuir uma simetria bilateral. A estrutura que fica no centro do corpo é chamada de disco central e é responsável por abrigar um sistema nervoso simples e pouco desenvolvido, com alguns neurônios, mas sem uma estação central de coligações entre eles. Além disso, apresentam o sistema ambulacral, que é o conjunto de canais, bolsas e pés ambulacrais, presente exclusivamente nos equinodermos. Está relacionado com a locomoção, nutrição e circulação. O sistema ambulacral transporta nutrientes e excretas nitrogenadas, como amônia, para fora do corpo. Os equinodermos possuem um sistema digestório completo. Podem ser herbívoros, utilizando a lanterna de Aristóteles para raspar algumas algas, ou carnívoros, realizando digestão extracorpórea. Eles utilizam brânquias primitivas ou pápulas para trocas gasosas, difundindo gás carbônico para fora e absorvendo oxigênio. O filo abriga animais dioicos, que apresentam tanto indivíduos machos como fêmeas. Em termos de fecundação, não haverá encontro interno de gametas. Na verdade, eles são liberados na água e podem ser encontrados nesse ambiente. Quando o processo é viável, o zigoto se desenvolve em larva, com uma simetria bilateral, que crescerá e desenvolverá o indivíduo adulto. Uma característica peculiar dos equinodermos é que eles possuem uma grande capacidade de se regenerar. Você já deve ter ouvido falar que, ao cortar uma estrela do mar, o braço dela pode voltar a crescer, não é mesmo? Isso é verdade. Essas espécies podem, inclusive, formar novos animais quando cortadas. Se um pedaço do disco central estiver entre as partes retiradas, um novo organismo se formará. Os equinodermos não só nos ajuda a compreender melhor a biodiversidade marinha, mas também revela a proximidade evolutiva com os cordados, oferecendo insights valiosos sobre a evolução dos sistemas biológicos. Esses animais, com suas formas e comportamentos variados, continuam a ser um objeto de grande interesse para a biologia marinha e a ciência como um todo. Quando olhei pro oceano, vi um ouriço com seus espinhos. Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que são esses bichinhos? Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que são esses bichinhos? Equinodermos do mar, lembra de simetria radial. Por falta d'água vão de Vasco
pois são seres aquáticos. Por falta d'água vão de Vasco, pois são seres aquáticos. Até mesmo os tecidos não escapam da canção. Então se eu disse, são triblásticos, pela mesoderme revestidos são. Então se eu disse, são triblásticos, pela mesoderme revestidos são. Hoje longe muitas léguas, lá no fundo do marzão, equinodermos de vida livre e os césseis fixados no fundão. Equinodermos de vida livre e os césseis fixados no fundão. Um grupo deuterostômio surge primeiro pelo ânus, sistema hidrovascular, seres de impressionar. Sistema hidrovascular são seres de impressionar.